do descanso que o Senhor concede a teus filhos a cada sábado. Essas graças rendemos e tudo recebemos em nome de Jesus. Amém. Muito bom dia, irmãos. Que Deus possa tocar em cada coração esta manhã. É um prazer estar cá convosco, é a primeira vez que venho cá a esta igreja. Na realidade, tem alguns irmãos que já conhecemos e que são queridos, e os que eu não conheço também são todos queridos, porque na família de Deus somos todos queridos. É um prazer, é alegria estar convosco e partilhar a palavra do Senhor. O irmão Fernando, da igreja de Kensal Rise, fez esse pedido e, em colaboração com a direção da igreja cá, também concordaram. Eu agradeço por aceitarem que nós pudéssemos vir aqui e partilhar da palavra do Senhor. No período da manhã já foi muito bom, com a classe que estávamos ministrando, e eu senti a presença do Espírito Santo tocando os corações de cada um que estava presente ouvindo as lições. E eu tenho a plena certeza que também o Senhor há de tocar os corações de todos aqui presentes. Obrigado pelos momentos de louvores, as belas vozes aqui das irmãs, das crianças. Que Deus continue abençoando o vosso ministério e possa continuar a vos dar sabedoria para que esse ministério de louvor se mantenha e cada vez melhorando, nos aproximando mais perto do céu, porque este é o nosso maior objetivo. Esta manhã não vou levar mais tempo, porque nós temos apenas alguns 30 minutos, talvez, não é? Não sei quanto tempo vocês sentem fome. Eu não gosto de falar pouco. Não gosto de falar pouco quando é da palavra de Deus, mas eu também respeito as pessoas. E então vamos abrir as nossas Bíblias, aqueles que têm digital ou impressa. O nosso texto, como referência, é a 1 de Reis 13, verso 26. O tema que eu preparei para os irmãos é a obediência, o único requisito. Não há outro requisito da parte de Deus para que você seja salvo. Eu e qualquer um ser humano seja salvo. A obediência é o único requisito da parte de Deus para nós. E então, em 1 de Reis 13, 26, nós encontramos parte de um relato bíblico que é um relato muito chocante. Esta história que está em capítulo 13 de 1 de Reis, todas as vezes que eu medito nessa história, eu confronto comigo mesmo e digo: Senhor, tem misericórdia de mim e me salva. O verso 26 diz: ouvindo o profeta que o fizera voltar do caminho, disse: é o homem de Deus que foi rebelde à palavra do Senhor. Por isso o Senhor o entregou ao leão, que o despedaçou e matou, segundo a palavra que o Senhor lhe tinha dito. Que coisa extraordinária! Que coisa terrível! No livro Mensagens Escolhidas, volume 1, a senhora White tem um texto muito importante. Eu começo com essa citação. Essa citação diz: o Senhor não requer da alma humana menos hoje do que exigiu de Adão no paraíso antes da queda. O Senhor não requer menos do que exigiu. Perfeita obediência, justiça sem mácula, é o que o Senhor requer. Sobre o conceito da graça, é o mesmo. É exatamente tão amplo como requereu no paraíso. Harmonia com a sua lei, que é santa, justa e boa. Mensagem Escolhida, volume 1, página 350. Queridos irmãos, esta história está
à volta do período em que o reino de Israel foi dividido. Salomão viveu uma vida dissoluta e, como consequência, o Senhor determinou por meio do profeta Aías de que o Senhor iria rasgar o reino de Salomão e dividiria a nação israelita em duas partes. Isto está em 1 de Reis 11, verso 29 a 31. E o profeta Aías declarou isso a Jeroboão. Diz ele: toma para ti os 10 pedaços, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: eis que rasgarei o reino da mão de Salomão e a ti darei as 10 tribos. Aías tinha encontrado-se com Jeroboão e falou para Jeroboão tudo aquilo que o Senhor havia profetizado acerca do reino de Israel. Com esta divisão do reino de Israel, a parte norte ficou sob a direção de Jeroboão e a outra parte ficou com o filho de Salomão, Roboão. Quando ele quando foi colocado ao trono das 10 tribos, Jeroboão estava na posição de fazer sábias reformas e corrigir os erros que o Salomão tinha cometido, porque Jeroboão trabalhou junto com Salomão por um período de tempo, até ser ameaçado e fugir para o Egito. Mas depois ele regressou. Ele conhecia toda a mecânica da função do reino e ele poderia corrigir. Mas aconteceu algo. Jeroboão teve receio e medo de que o povo de Israel, ao ir a Jerusalém para congregar e prestar culto ao Senhor, poderia se familiarizar com a casa real, que estava ao cuidado de Roboão, e então poderiam fazer o quê? Haver uma traição, e então o reino voltar a ser unido. Com este medo, com este receio, ele consultou os seus conselheiros. Lá está. Muitas vezes nós temos algum problema, nós vamos buscar alguns conselheiros, mas às vezes nem sempre eles são os bons. Ele consultou alguns conselheiros e esses induziram-no a fazer algo que trouxe a maior desgraça para a nação. Juntamente com os seus conselheiros, elaborou aquilo que seria o maior desastre. Decidiu edificar 2 altares de adoração para evitar que o povo do norte, ou Israel, se pudesse adorar a Deus na parte sul, que estava junto Judá e uma parte de Benjamim. Nesses lugares, em Betel e em Dan, as 10 tribos deveriam congregar-se para adorar a Deus. Mas que Deus? Não o Deus verdadeiro, porque o Deus verdadeiro não se adora com uma imagem. E foi isto que Jeroboão mandou edificar. Ele mandou fazer 2 bezerros de ouro e estes foram postos nos centros indicados para adoração. Nesta tentativa de ele representar a divindade, ele cometeu a transgressão do primeiro ou segundo? Ou do terceiro? Jeroboão transgrediu o segundo mandamento, que diz: não farás para ti imagem de escultura, não te encurvarás a ela, nem a servirás. Não farás para ti imagem de escultura. Queridos irmãos, a reprovação a essa atitude de Jeroboão foi logo de imediato.
não tardou, Deus envia um juízo contra este ato. Ao colocar os bezerros na cidade de Dan e em Betel, era exigido um julgamento imediato. Sabem por quê? Porque Dan, a palavra Dan significa o quê? Julgamento. Nós podemos constatar isso em Gênesis 30, verso 6. Quando foi o nascimento de Dan, Raquel, a sua mãe, disse o quê? Julgou-me Deus e também ouviu a minha voz e me deu um filho. Por isso, atribuiu-lhe o nome de Dan. Quando Jacó estava no seu leito da morte, ao abençoar os seus filhos, o que ele disse sobre Dan? Dan julgará o seu povo como uma das tribos de Israel. Então o nome Dan significa o quê? Julgamento. E a palavra Betel? Betel significa casa de Deus. Quando Jacó ia fugindo do seu irmão e ele passou uma noite reclinando a sua cabeça sobre uma pedra e teve um sonho. Que sonho era? Da escada que subia ou que saía dos céus e atingia até a terra. E via-se anjos subindo e descendo. Ao despertar do sonho, que foi que Jacó disse? Em Gênesis 28, 17 e 19, Jacó diz o seguinte: quão terrível é este lugar! Este não é o lugar senão a casa de Deus. Não é outro lugar senão a casa de Deus. Esta é a porta dos céus. E chamou o nome daquele lugar Betel. Então, Betel significa casa de Deus. Quando você junta Dan e Betel, que resposta você tem? Julgamento da casa de Deus. É por essa razão que quando Jeroboão coloca uma imagem em Dan e outra em Betel, Deus tinha que fazer o julgamento, porque estava a exigir o julgamento da casa do Senhor. Queridos amigos, Jeroboão congregou o povo para uma adoração e sacrificou ali ao seu ídolo. Diz a história que nesse ousado momento, o desafio do rei a Deus, ao pôr de lado as instituições divinas indicadas de que aonde que deveria se adorar a Deus era em Jerusalém, não foi permitido passar sem repreensão. No momento em que ele estava oficiando e queimando incenso, apareceu ali um homem enviado por Deus. É interessante que nessa história, o homem de Deus não é mencionado o seu nome, simplesmente o homem de Deus. Já vamos ver daqui a pouco por que não é mencionado o seu nome. Ninguém sabe até o dia de hoje. Ele foi enviado para denunciar a presunção de Jeroboão em introduzir novas formas de culto. Novas formas de culto que Jeroboão estava introduzindo. Nós estamos tendo problema nesse século com novas formas de cultos que estão entrando dentro da casa de Deus. O profeta foi indicado por Deus a clamar contra o altar. E ele chegou ali e ele disse: altar, altar, assim diz o Senhor, eis que um filho nascerá da casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos, que queimam sobre ti incenso, e ossos de homens que se queimarão sobre ti. 1 de Reis 13, verso 2, verso 5 e verso 3 e 5. Diz a palavra do Senhor que no exato momento em que o profeta falou, ele deu um sinal. O sinal é: eis que o altar se fenderá e a cinza que nele está se derramará.
A palavra do Senhor diz que imediatamente isto aconteceu como prova. Queridos irmãos, esse ato de reprovação da parte do profeta de Deus não ficou sem uma reação. Nós sabemos que quando vem uma reprovação, nem todos estão satisfeitos com a reprovação. Há sempre reação. Há sempre aqueles que não sentem-se bem. E o principal a não sentir bem nesta reprovação foi o rei. Diz a palavra de Deus que o rei levantou seu braço contra o profeta e indicou que ele deveria ser morto. Mas o resultado foi o quê? O seu braço ficou seco. Eu pergunto, quantas pessoas estão secas na igreja porque não aceitam reprovação? Estão com os seus braços secos. Porque um pastor prega. Ele pregou para mim. Mas isso também não é assim. Ele tem um ponto de vista muito antiquado. Não aceita a reprovação, não faz correção na sua vida. E quando se levanta contra a voz de Deus, você torna-se uma alma seca. Há pessoas secas na igreja. O braço de Jeroboão ficou seco. Foi a misericórdia de Deus que fez com que ainda fosse feito algo a favor de Jeroboão. Pela mensagem do profeta, o rei de Israel deveria ter sido levado ao arrependimento, a renunciar aos seus ímpios desígnios. Mas ele endureceu o seu coração. Ele endureceu o seu coração. O Senhor decidiu que os que estavam indo a passos rápidos para o caminho da apostasia deviam ser impedidos já. Não deveria mais ser tolerado. Mas Jeroboão não estava disposto. Sabe, meus queridos irmãos, Deus procura sempre salvar. Em Ezequiel 33, verso 11, diz o Senhor, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que não tenho prazer na morte do ímpio. Todo momento Deus quer salvar. É por essa razão que muitas vezes Ele envia mensagem de reprovação. E muitas vezes as mensagens de reprovação, elas são insensíveis. Hoje nós não gostamos dessas mensagens duras. Queremos as mensagens de Deus é amor. A graça do Senhor ainda existe. Não queremos aquela mensagem que diz Deus é amor, mas Ele vai te julgar. A graça existe, mas você será julgado um dia. Queridos irmãos, por meio de advertências e rogos, Deus convida o obstinado a cessar de praticar o mal e voltar para Ele. Em todo o tempo, o Senhor está convidando a cessarmos de praticar o mal. Quão firme foi o profeta de Deus a repreender o rei. Os mensageiros do Senhor não devem jamais temer a face de homem algum, mas sim permanecer inflexível pelo direito, enquanto sua confiança estiver em Deus, fazer o dever, cumprir o dever. Aquele que te deu a missão de reprovar, ele estará sempre do teu lado. Por isso não devemos temer. Às vezes nós ficamos com medo. Não, a igreja vai fugir. Não, os irmãos vão abandonar. Deixa ir. Não tenha medo. O povo de Deus é remanescente. Não é aglomeração. O povo de Deus é um remanescente. Sabe o que é remanescente? Aquilo que permanece, aquilo que sobra. Está com medo porque o irmão pode sair e a igreja vai ficar vazia? Não fica com medo. O que fica são os que são do Senhor. Quando o Senhor peneirar a sua igreja e fazer passar pelo crivo, quem permanecerá? Aqueles que aceitaram a correção, a repreensão. A maioria vai sair. Queridos irmãos, Jeroboão de hoje também tem erigido os seus altares dentro do povo de Deus. E poucos são os que ousam reprová-los. Numa época em que cada um tem a sua fé,
Cada um tem a sua visão de interpretação da Bíblia. Deus está enviando através dos seus mensageiros mensagem de reprovação. Tudo está se tornando tão normal dentro da igreja que a crescente de respeito pelo sagrado tem levado muitos a considerar de leviano os mínimos reclamos de Deus. Quantas vezes nós ouvimos pessoas dizer, também não é assim, não. Deus entende. O que importa é o meu. A teologia de hoje é o que importa é o meu coração. Não é o que você e o irmão diz. Se o meu coração está bem, aí a Bíblia responde lá em Jeremias 17. Enganoso é o coração do homem. Quem pode conhecer? Nem você próprio conhece o teu coração. Mas você diz assim, o que importa é o coração. Queridos irmãos, a teoria de que Deus não vê como o homem vê faz com que muitos acham que Deus não tome em consideração a violação dos seus mais pequenos mandamentos. Deus não vê como você vê. O que eu faço não é o que eu penso. A Sagrada Palavra do Senhor diz em Naum, capítulo 1, verso 3, o Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder, e ao culpado não tem por inocente. Isto é forte. Peço desculpa, andei um bocado com gripe. O altar do mundanismo tem sido, ou está se erguendo, ou já se ergueu dentro da igreja. Jeroboão de hoje ergue o altar do mundanismo. Há uma crescente falta de reverência para com o nosso Criador. Um crescente de respeito pela grandeza do Senhor e a sua majestade. Deus nos fala nesses últimos dias. Vê-se o altar da moda dentro da igreja. Tem-se visto o altar do vestuário dentro da igreja. Jeroboão tem se erguido os seus altares. O altar da sensualidade, onde as pessoas vestem de forma que estimula os outros a fixar os olhos nele, não em Deus. O altar da razão, eu tenho a minha razão. O altar do achismo, eu acho, e o que eu acho é que é correto. O altar da música, este é um caos, é um drama. Músicas que apenas têm título de Jesus, mas que o ritmo só agrada ao Senhor das Trevas. E sabe, falando um pouco só disso aí, tem aquela teologia, mas o Salmo 150, mas o povo de Israel. Mas o que o Espírito de profecia diz? Esquecemos que o povo remanescente é o povo dos últimos dias com uma mensagem especial para este mundo. Esquecemos que o Israel de hoje é o Israel espiritual, com os erros do passado do Israel físico, para nos corrigir hoje. Não concentramos em estudar a Bíblia como é devido. Não procuramos a orientação de Deus. E só olhamos e dizemos, mas o Salmo 150, mas o Israel, mas a Míria tocou, mas isto e aquilo. E o que é que o Senhor diz hoje? O que é que está escrito no Espírito de profecia? Que é o testemunho de Jesus. Que hoje a igreja rejeita, a igreja questiona, a igreja murmura. Coitada que já faleceu, a gente levanta a alma dela lá
do inferno, né? Inferno inferior da terra, e continua a zugrinar a sua vida, quando que ela simplesmente fez o que o Senhor ordenou ela fazer. Queridos irmãos, contra todos esses altares são mencionados ou são pronunciados uma mensagem da parte do Senhor. Ninguém se engane com a suposição de que Deus o perdoará e abençoará enquanto está pisando um dos seus mandamentos. E, queridos irmãos, os mandamentos de Deus não são somente os 10 ou as 10 leis. Eu não adultero, eu não roubo, eu não desonro meu pai e minha mãe, eu venho à igreja no sábado, eu não tomo nome de Deus em vão, eu não tenho imagem, eu estou a guardar os mandamentos. Não, porque o Senhor diz que os mandamentos do Senhor é toda esta palavra. Tudo isto são as ordens do Senhor para você e eu. Desrespeitando um desses pequenos mandamentos, qualquer um deles, o Senhor não pode consentir. A prática voluntária do pecado conhecido silencia o testemunhador, a voz do Espírito Santo, e separa você de Deus. Jesus não pode habitar num coração que desrespeita a lei divina. Deus apenas honrará aqueles que o honram. Santificação, página 92. Satanás estudou a mente humana após ter sucesso em levar a queda ao homem. Ele percebeu que a intemperança de qualquer espécie são meios pelos quais o homem pode deteriorar e cair na desgraça. E quando nós falamos de intemperança, muitas vezes só pensamos na barriga cheia e entupida. Não. A intemperança tem a ver com tudo aquilo que eu faço que sai fora do normal. Se eu pratico um exercício físico excessivo, é intemperança. Se eu durmo demais, também é intemperança. Tem pessoas que não querem levantar de cama. Jovens hoje querem passar tempo a dormir porque durante a noite são morcegos. E durante o dia querem ser o quê? O irmão disse o quê? Querem ser corujas, né? À noite são morcegos e do dia são corujas. Queridos amigos, a intemperança é a arma que o inimigo quer levar cada um de nós à destruição. A Bíblia não nos diz qual era o nome do profeta enviado para reprovar a idolatria de Jeroboão. Isto significa que este profeta representa todos aqueles que são chamados com uma missão. Esse profeta representa a igreja do Senhor, representa você e eu. Todos quantos são chamados por Deus a levar uma mensagem de reprovação é representado por esse profeta. Grande apostasia está em marcha dentro e fora da igreja. E Deus está chamando homens e mulheres, crianças e jovens, que permaneçam firmes no que é direito. E não tenham medo de reprovar o que é errado. Com compaixão e misericórdia, Deus convida você a ser aquele que fale a verdade. Queridos irmãos, o homem de Deus cometeu um grande delito. Por isso que o nosso tema é: a obediência é o único requisito. Toda a mensagem do julgamento é acompanhado com uma advertência à reforma de saúde, certo? Se nós não sabíamos disso, temos que estudar a Bíblia para compreender. Sempre que Deus envia uma mensagem de reprovação e de julgamento, vai acompanhado com a reforma de saúde. Qual era a mensagem que o profeta tinha da parte de Deus? Clamar contra o altar. Qual era a advertência de Deus para com o profeta? Em 1 Reis 13, verso 9, o Senhor havia ordenado ao profeta: quando passares por aquele lugar, não farás o quê? Não comerás pão
nem beberás água, e não voltarás pelo caminho por onde vieste. Mensagem de reforma de saúde? Sim. Mensagem de reforma de saúde. Ele tinha que pronunciar um julgamento contra o povo de Deus, mas ele também tinha que fazer algo. Abster-se de algo que o Senhor lhe proibiu de não fazer. Comer pão. Não comer pão ou comer pão é pecado. É pecado comer pão, irmãos? Não é pecado comer pão. Como hoje, por exemplo, se diz, é pecado comer carne. Não é pecado carne. Mas por que Deus disse àquele profeta, não coma pão? E por que hoje Deus está dizendo ao povo do Senhor, faça a reforma de saúde, abstém-se de alimentos carnes e de outros tipos de alimentos que prejudicam a tua saúde? Porque o Senhor quer preparar esse povo. Esta advertência que o Senhor deu ao profeta visava a sua própria segurança, bem como a sua dependência do poder de Deus em lhe suster a vida. Ele deveria confiar de que não é por meio do pão que o homem vive. O Senhor disse, não só do pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Oxalá que a Igreja de Deus remanescente hoje tivesse a cumprir esses requisitos. Tivesse a confiar de que a reforma da saúde que é apelada à Igreja a abraçar é para te preparar a ver de que você não vive só dependente de quê? Da comida. A tua vida depende do poder sustentador de quem? De Deus. De Deus. Mas nós ficamos com medo e, mas e agora? Não sei o que, vou deixar de comer isso, não vou beber mais e aquilo, e depois, e não sei o que, e como é que vai ser? Quem vai me dar? Está muito caro e é difícil. Confia em Deus. O profeta deveria confiar em Deus. Deveria ser diligente em proclamar a mensagem e retirar-se rapidamente. A mensagem era de caráter urgente. Diz a serva do Senhor, bom teria sido ao profeta se ele tivesse apegado ao seu propósito e retornar sem demora. Mas aquele tempo que ele levou a tratar do braço de Jeroboão, que não era a missão dele, não era a missão dele curar o braço de Jeroboão. O diálogo que ele teve com Jeroboão e abriu os segredos dele e Deus, porque foi quando ele conversou com Jeroboão, que Jeroboão lhe convidou, vem para minha casa comer. Não posso comer, porque Deus disse para não comer. Sabe, há muitos segredos que Deus revelou à sua igreja hoje, que a igreja tem revelado ao mundo. E Satanás tem levado a igreja à destruição, porque ele tem conhecimento dos segredos que Deus só revelou a quem? Ao seu povo, mas o seu povo não quer obedecer e está abrindo esses segredos, e então Satanás está aproveitando dessa fraqueza da igreja. Enquanto ele viajava por outro caminho, foi surpreendido por um velho profeta. E esse velho profeta chegou para ele e disse o quê? Eu também sou profeta de Deus e venho com uma mensagem da parte do Senhor. O anjo do Senhor me enviou a dizer-te para fazer o quê? Para voltar e comer. 1 de Reis 13, verso 18. Queridos irmãos, temos um velho homem nesta terra. Conhecem um velho homem nesta terra, um velho ser nesta terra? Quem é esse ser? Satanás. Este profeta velho está a representar a Satanás, que é um velho astuto em enganar. Veja que o mesmo tipo de engano que Satanás usou no Jardim do Éden é o mesmo tipo de engano que o profeta velho usou para enganar aquele servo de Deus. Ele chegou e perguntou, és tu
o profeta de Deus, o homem de Deus. Veja, no jardim do Éden, Satanás disse a Eva o quê? É assim que Deus disse. No jardim, ou no deserto com Jesus, o que é que ele disse a Jesus? Se tu és o Filho de Deus. Essas palavras têm a ver com o quê? Cimentar dúvidas. E procurar atrair o quê? Diálogo. Cuidado quando as pessoas te perguntam certas coisas. Estuda a pergunta. Porque muitas vezes as perguntas são o quê? Ratoeiras. É como o queijo numa ratoeira para o rato. És tu o homem de Deus? Ali foi o ponto fraco do homem de Deus. Ao aceitar o profeta de Deus, em voltar e comer na casa do velho profeta, que também não é mencionado o seu nome, Deus permitiu-lhe sofrer a penalidade da sua transgressão. Porque para Deus, o único requisito é a obediência. Meu amigo, meus queridos irmãos, não é porque você vem para a igreja, não é porque você passa a lição da escola sabatina na hora. O dia em que você desobedece os princípios de Deus, você sofrerá a pena destes princípios, dessa penalização. Enquanto o profeta comia, sobre a inspiração do poderoso Deus, veio ao falso profeta a mensagem do Senhor. E ele clamou ao homem de Deus: assim diz o Senhor, porque foste rebelde da boca do Senhor e não guardaste o seu mandamento, não obedeceste o seu mandamento, que o Senhor te ordenara, teu cadáver não entrará no sepulcro de teu país. De onde é que o homem de Deus viera? Ele veio de Judá para reprovar Jeroboão. Isso está em 1 de Reis 13, 18 a 22. A palavra se cumpriu como fora predito. No caminho de volta para a sua casa, saiu o leão e devorou o homem de Deus. Mas não devorou a mula ou a jumenta que estava ali. Queridos, o leão o matou e o seu cadáver foi lançado no caminho. Satanás é muito astuto. Ele leva você a pecar e depois ele próprio anuncia a tua desgraça. Depois que o homem de Deus foi morto, quem saiu a anunciar de que o homem de Deus foi morto? O velho profeta. O velho profeta foi anunciar. Queridos amigos, o facto de que as palavras do falso profeta se cumpriu como predissera, não lhe tornou um verdadeiro profeta de Deus, não. Tem muitos falsos profetas que falam e às vezes as suas palavras se cumprem. Isso não quer dizer que ele é verdadeiro, porque a Bíblia Sagrada nos diz como conhecer o verdadeiro profeta. Julgue os espíritos. Isto revela-nos de que Deus muitas vezes pode usar os do mundo para nos reprovar. Enquanto os verdadeiros mensageiros de Deus estão entretendo a sua vida, condescendendo com aquilo que Deus ordenou a não praticar, o mundo nos aponta como rebelde e nos reprova. Mas o mundo continua do mundo. O mundo conhece-nos, diz a serva do Senhor, e sabe que temos uma ordem da parte de Deus para anunciar a sua advertência a este mundo a perecer. No julgamento de Jesus encontramos uma cena extraordinária. Pedro tentou ocultar-se e fingir de que ele não era discípulo de Jesus. Mas o que é que aconteceu? Chega alguém que diz assim: verdadeiramente também tu és um deles e a tua fala te denuncia. É isso que o mundo faz quando nós não queremos seguir os princípios de Deus, queremos dissimular. O mundo olha para nós e diz assim: estás a vestir assim? Mas você é cristão.
estás a falar assim? Mas você é cristão. Eu conheço-te. Eu sei que você é da igreja tal. Queridos amigos, a vida dos professos cristãos que não vivem a vida de Cristo é um escárnio para a religião. Todo aquele cujo nome está registrado no livro da igreja está sobre a obrigação de representar Cristo, revelando o adorno interior de um espírito manso e quieto. O mundo está observando os adventistas do sétimo dia, porque sabe alguma coisa da sua profissão de fé e da elevada norma que adotam. E quando vê os que não vivem à altura da sua profissão de fé, aponta-os como escárnio. Isto está escrito em Meditação Matinal, Maravilhosa Graça de Cristo, página 248. Eles sabem quem somos nós. Eles conhecem as nossas doutrinas. Eles conhecem o testemunho de Jesus, que é o Espírito de Profecia. Existem milhares de pessoas no mundo que leem os livros do Espírito de Profecia. E eu sei que cada um de nós aqui sabemos dessas histórias. E eles sabem, quando eles nos veem a desviar dos princípios de Deus, eles olham para nós e dizem, que vergonha. Olha, que vergonha. Queridos irmãos, na estrada larga, todos estão preocupados com a sua pessoa, com as suas vestes, seus prazeres, dão-se livremente ao riso e à zombaria e não pensam no limite da viagem. Diz a senhora White, vi percorrendo a estrada larga muitos que já tiveram a mensagem do terceiro anjo no seu coração. Muitos que já um dia eram alcançados pela fé. Eles estão percorrendo o caminho largo, juntamente com os do mundo. A única diferença, na sombra de tristeza que lhes notei no rosto, diz ela, é que o quê? Eles têm envergadura, ou têm envergado a faixa dizendo, eu sou de Cristo. E os do mundo olham para eles e dizem o quê? Não há distinção entre nós. Somos iguais, vestimos iguais, falamos iguais, procedemos semelhantemente. Altares que nós estamos montando dentro do povo do Senhor. Cristãos professos tomam parte em festividade e cenas de divertimentos que degradam a religião de Jesus Cristo. É impossível que estes que desfrutam das numerosas reuniões sociais e festivas da igreja ou do mundo, somente por prazer, tenham um amor ardente e sagrada reverência por Jesus. É impossível. Se eu sou pessoa que gosto, é onde há festividade. Olha, há festa aqui na igreja, a igreja está cheia. Quarta-feira tem café, a igreja está cheia. Sexta-feira, pôr do sol, tem bolinhos, a igreja está cheia. Vamos dizer, sábado de manhã, quem vier cedo tem aí o pequeno almoço. Se calhar a gente vem mais cedo. Ou então, quem chega primeiro vai levar 10 libras como oferta. Se calhar vamos chegar cedo. Porque o nosso compromisso com o nosso patrão faz-nos chegar cedo. Mas com a igreja de Deus, é 11 horas, é 13 horas. Tem que terminar cedo para ir para casa. Queridos irmãos, um mandamento foi dado a todos os mensageiros de Deus nesse tempo. Nas horas finais da história desse mundo, a todos quantos são chamados a proclamar a terceira mensagem angélica, o Senhor ordena o seguinte: por isso sai do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei como Pai. 2 de Coríntios 6, verso 17. Assim como para o profeta de Deus, a ordem era: não comerás pão, nem beberás água, e não voltarás pelo caminho por onde vieste. Assim também para nós hoje temos a ordem da parte do Senhor: não toqueis em coisas imundas deste mundo.
Estamos tocando, vamos ser devorados pelo leão. Estamos misturando, vamos ser devorados pelo leão. O leão estará ali à nossa espera, ou a esperar-nos. Uma ordem foi dada a Timóteo. Paulo ordenou a Timóteo: conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, inste a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes, com toda longanimidade e doutrina. 2 de Timóteo 4, 1 a 2. Procura apresentar-te a Deus como aprovado. Paulo exortou Timóteo: procura te apresentar como aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar. Evita os falatórios profanos. Jovens, quando nós estamos na igreja, o falatório é santo. Saímos da porta da igreja, o falatório é... tapa seu ouvido para ouvir. Paulo exortou Timóteo. Provavelmente Paulo via que Timóteo queria levar uma vida quase o quê? Dupla. E Paulo diz: Timóteo, por favor, procura estar aprovado perante Deus. Evite falatório profano. Por quê? Porque os falatórios profanos produzirão maior impiedade. A maior impiedade que vemos na sociedade hoje é por causa de cristãos que não têm palavras santas nas suas bocas lá fora. E a palavra desses vai fazer o quê? Vai roer como granguena. Aparta-se da iniquidade, disse Paulo a Timóteo, em 2 Timóteo 2, verso 15, 17 e 18. Queridos irmãos, em Isaías 52, verso 11, o Senhor diz: retirai-vos, retirai-vos, sai daí, não toqueis coisa imunda, sai do meio dela, purificai-vos os que levais os vasos do Senhor. Estamos a levar os vasos do Senhor? Sim. Que vaso? A mensagem do terceiro anos. As 3 mensagens angélicas é a mensagem, é o vaso do Senhor que temos nas mãos. E para que nós possamos fazer frente a esta mensagem, ou fazer frente ao mundo, pregando essa mensagem, o conselho do Senhor é: purificai-vos, sai, aparta-te do que é imundo. Ah, queridos irmãos, Deus está chamando homens e mulheres, jovens e crianças, a se unirem na missão de proclamar a verdade presente, mas o Senhor exige consagração total. Romanos 12, verso 2 diz: e não sedes conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento. Não conforma com o altar que está sendo erguido hoje. Efésios 5:11 diz: e não comuniqueis com as obras infrutíferas das trevas, mas antes condenai-as. O Senhor disse ao profeta: não coma pão, não mistura com eles, não se envolva com eles na festividade deles, porque o pão que eles estavam oferecendo era um pão dedicado a quem? A Baal, aos bezerros que Jeroboão edificou. A Babilônia mística está formando o seu altar e está oferecendo-nos a moda, a música, as festividades, a alimentação. E o Senhor diz: pare, não te envolvas, não te misture, afasta. Só assim você terá poder de reprovar. Infelizmente, não é isso que nós vemos no meio do povo do Senhor. A palavra do Senhor diz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também este beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou não misturado no cálice da sua ira. O leão vai te devorar. Jesus é o leão da tribo de Judá. No seu tempo, o Senhor há de julgar. E o Senhor há de punir
todos quanto pisam nos seus reclamos. Queridos irmãos, o único requisito que nós temos é a obediência. Não há outro meio termo. Ou você obedece, ou o leão vai te devorar. Queridos irmãos, o salmista Davi, ao escrever o Salmos 1, verso 1, que é um dos salmos que quase todos nós temos de cor, ele diz: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores. Tomara que o profeta de Deus não se deteve no caminho do pecador. Ele não obedeceu a ordem do Senhor e voltou para congregar ou para se juntar ao profeta falso. E o resultado foi uma tragédia. Bem-aventurado o homem que nem se assenta na roda dos escarnecedores. Queridos irmãos, os maiores escarnecedores não são aquelas pessoas que estão lá fora zombando de Deus. Não é aquela pessoa que te diz assim: Deus não existe. Os escarnecedores, os maiores escarnecedores, sou eu ou você que tem o conhecimento da palavra de Deus e não pratica. Esta manhã o Senhor está convidando a cada um de nós. O único requisito do Senhor é a obediência. Esta mensagem, essa história está no livro sagrado para que nós possamos meditar constantemente. Para Deus não há padrinho. Não é porque aquele homem reprovou Jeroboão e que Deus poderia compactuar com ele com a única desobediência. Você pode ser um bom pregador, pode ser um bom corista, pode ter uma bela voz, mas se desobedece à ordem do Senhor, vai sofrer. Que Deus possa nos ajudar, que cada um de nós possamos refletir e pensar: Senhor, será que eu estou desobedecendo aos teus reclamos? Será que na minha vida ainda há desobediências às pequenas ordens do Senhor? E cada um de nós possamos fazer a nossa decisão. O tempo é urgente para que nós possamos decidir. O único requisito do Senhor para nosso tempo hoje é a obediência. Que o Senhor nos abençoe. Amém.